Hoje eu vou contar pra vocês como eu consegui tirar a cidadania portuguesa da minha família. Oi, eu sou a Nath Azevedo e seja bem-vindo ao canal. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você está interessado na cidadania portuguesa. O que eu vou contar aqui pra vocês hoje é a minha experiência, como que eu fiz pra conseguir tirar a cidadania portuguesa da minha família. Eu quero passar pra vocês aquilo que eu acho super relevante pra você conseguir tirar a sua cidadania. Por isso, fica no vídeo que eu vou te dar informações importantíssimas e valiosas sobre todo o procedimento de cidadania, como funcionam as coisas, qual é o caminho, com detalhes para você conseguir tirar a sua cidadania. Esse é o tema que não deveria ser segredo para ninguém. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui hoje para vocês nada mais é do que as instruções que estão lá no site do Consulado Português e também no site do IRN, Instituto de Registros e Notariados aqui de Portugal. Advogados, por favor, não me cancelem. Mas antes de começar, não é nem que eu quero, mas é que eu preciso reforçar aqui para vocês algumas coisas muito importantes. Eu não sou advogada e eu também não presto nenhum serviço desse tipo. O que eu vou te mostrar foi como nós fizemos, qual foi a minha história, a nossa situação, compartilhar com vocês para ajudar vocês, conseguir encaixar aí e encontrar o melhor caminho para a situação de vocês. Tem coisas que provavelmente alguém que já está estudando do assunto sabe e fiquem à vontade, se caso não fale alguma coisa, podem acrescentar aqui nos comentários. Todo o processo comigo e com a minha família rolou mais ou menos ali entre meados de 2018 até 2024. Essas coisas mudam, as legislações, essas questões de documentos, com o passar do tempo, elas vão se adequando. Vale considerar isso também e levar para sua realidade da situação atual que você está hoje. Bom, começando então pelo primeiro tópico que você precisa analisar aí do seu lado. Quem que é o português da sua família? O que a gente tem que começar pensando? Você é o interessado. Você está hoje assistindo esse vídeo, você é o interessado. Como que vai chegar a ligação desse português até você? Você é filho de português? Você é neto de português? Você é bisneto de português? Então é isso que precisa primeiro entender. Vou te dar um exemplo e aí você replica aí pro seu lado, para a história da sua família, tá bom? No nosso caso, o português, ele é meu bisneto. Ele é meu bisneto. Então qual foi o caminho que nós fizemos? Tiramos a cidadania do meu avô, que é filho do meu bisavô, e para que ele, como filho, requeresse a cidadania portuguesa. O que é importante reforçar? O meu avô, na ocasião, ele estava vivo. Então, a pessoa precisa estar viva. Vamos supor que, no seu caso, se você for bisneto de português e seu avô não está mais vivo, sua mãe pode pedir como neta. Eu sei que é um pouco confuso, é importante fazer essas conexões aí para entender como que você vai pedir a sua cidadania. Hoje, é possível tirar como filho de português ou como neto de português. Você ser bisneto, você não consegue tirar direto a cidadania, na situação de hoje, tá bom? Começa por esse caminho. Quem que é o português da sua família e para quem que você vai começar pedindo a cidadania? De cara, já te dou a primeira dica que é, normalmente, processos de filho são mais rápidos do que processos de neto. No caso do meu avô, nós pedimos ele como filho, para depois pedir da minha mãe como filha e depois pedir a nossa, eu e meus irmãos, como filho da portuguesa, que é a minha mãe. Então a gente foi fazendo em escadinhas. O processo todo, ele tende a ser, entre aspas, na minha visão, mais simples quando você pede como filho. Tem problema pedir como neto? De forma alguma. Não tem problema, é tão válido quanto seja pedir para você como neto ou para sua mãe como neto, não sei a ordem aí da sua família. Sugestão: pega um papel e caneta e vai escrevendo, vai ligando as coisas, porque é confuso. Principalmente porque antigamente as nossas famílias, elas repetiam os nomes e aí isso pode danar na sua cabeça. Então vai lá, pega um papel e caneta, começa a escrever os nomes, vê qual vai ser a melhor estratégia. Quando você pede como neto, normalmente o processo demora o dobro do que como filho. Você só pode dar entrada no Registro Central de Lisboa, enquanto para filho você vai poder dar entrada em outras conservatórias por todo Portugal. Agora que você já descobriu aí quem é o português da sua família e se você vai tirar como filho ou como neto, vamos para a segunda etapa de todo o processo. Você já tem a documentação que comprove a nacionalidade dele? Por exemplo, no meu caso, o meu bisavô é o português, era o português. Então, eu precisava da certidão de nascimento dele, que aqui em Portugal se chama assento de nascimento. Então, eu não tinha essa documentação. Por onde que nós começamos a buscar? Nos documentos que nós tínhamos guardado da nossa família. Já começa aí a
conversar com seus familiares, com seus parentes, porque isso vai enriquecer muito o seu processo. No meu caso, como que nós conseguimos chegar até a documentação do português? Fomos até a documentação do meu avô, porque certidão de casamento, certidão de nascimento, lá sempre sai neto de fulano de tal, de ciclano. Então nessas certidões vai sair lá todas as informações que vai conseguir te ligando até você chegar um português e volta mais um pouquinho. Vai até o cartório, pede busca de certidões. Você vai precisar ali ter pelo menos algumas informações aproximadas. Eles casaram aproximadamente em tal data de tal ano, em tal mês. Por quê? Eles fazem esse tipo de serviço. Só que você precisa dar ali as informações mais próximas possível. Quem é casado sabe disso. Você tem que apresentar uma série de documentações. Então tem todo um joguinho de documento com o processo do seu casamento. Então quando você pede pro cartório desarquivar, trazer essas informações, vai vir ali um monte de informações muito valiosas e importantes. Então vamos lá, voltando à história da minha família. Nós tínhamos ali a certidão, as informações dos documentos do meu avô que linkavam até o meu bisavô. E aí nós sabíamos, ele nasceu no arquipélago aqui de São Miguel. Nós sabíamos aonde a gente iria focar para achar a documentação dele aqui em Portugal. É muito importante. Ali nós tínhamos o nome dele, o nome dos pais dele, do cidadão português. Eu não tinha nem a idade dele, de quando ele nasceu, porque cada documento dele tinha uma informação diferente. Esse é o maior problema. Eu acho que essa primeira parte é a parte mais difícil, que é você conseguir ter as informações exatas. Antigamente não se registravam as coisas como se registram hoje. Eu peguei essas informações, fui atrás da certidão de nascimento, do assento de nascimento do meu bisavô português aqui em Portugal. Eu entrei lá no site IRN, tem lá os contatos das conservatórias aqui de Portugal, que aqui eles não falam cartório, e sim conservatória. Entrei em contato com a conservatória e a conservatória fez a busca, tá? Pois bem, no nosso caso ainda, com as informações que eu dei para a conservatória de Portugal fazer a busca, eles não encontraram. Como que foi que a gente conseguiu encontrar? Foi assim, eu vou dizer sorte, mas enfim. Até que então eu recebi um retorno do meu e-mail da conservatória dizendo: olha, nós não encontramos esse registro de nascimento com essas informações. Porém, nós encontramos um registro de emigração da mãe e do pai dele na data X, que agora eu não vou lembrar. Nessa eventual situação, emigrou a mãe e o pai dele, que estava com seus irmãos Augusto e Júlio. Só que o nome dele tinha uma letra diferente. Então mudou uma letra. Ali eu já falei, pera que eu acho que aí tem coisa. Fui correndo conversar com meu avô. Falei, vô, por um acaso você tinha algum tio chamado Júlio e Augusto? Aí meu avô, sim, o tio Júlio, o tio Augusto e tal. Aí eu, encontramos. Ou seja, olha como que foi complicado pra gente encontrar. Não desista. Parece difícil, mas assim, vai atrás das informações. É capaz de você conseguir aí desvendar esse mistério. Pois bem, disse a ela e falei, olha, sim, realmente é ele. Ele é o meu bisavô. Então, por favor, me forneça aí o assento de nascimento dele. Paguei uma taxa, se eu não me engano, na época, algo em torno de 30 euros. E ela emitiu o assento de nascimento e mandou pro Brasil. Pronto, ali eu tava tranquila. Então, assim, o que você precisa focar? Primeira coisa é ter essa documentação. No mínimo, você vai precisar ter onde ele foi registrado e o número do assento de nascimento. Agora, se você não sabe exatamente qual a região que nasceu, tem ali uma ideia, não, foi ao norte de Portugal, enfim. As informações que você tiver, você pode pedir mais de uma conservatória para fazer a busca. Assim, as buscas que as conservatórias fazem são individuais. Então, você vai precisar ali entrar em contato com cada uma a fazer com que elas busquem cada uma em seu registro para conseguir encontrar ali a documentação. Então, importante, primeiro passo é isso, descobrir quem que é o português, ok? Segundo passo, ir atrás da documentação. Se você já tem, ótimo, melhor ainda. Se você não tem, tá aí essas dicas pra você conseguir. Pausa. Observem a coerência dos documentos, tá bom? Assim, tomem cuidado se o nome, sobrenome, tá tudo certinho de um documento pro outro. Por que eu tô te falando isso? Porque pode ser que no meio do seu processo hajam aí solicitações de correção de documento caso haja uma alteração relevante, tá bom? Não sei te dizer qual exatamente a situação, mas é importante que você analise ali se existe uma coerência que não gere dúvidas, que não gere questões ali que abram precedentes para quem tá analisando o seu processo, que realmente se aquela é mesmo a pessoa que você tá dizendo que é o seu parente. O documento português tem informação A, essa informação tem que estar ali coerente nas outras documentações e assim sucessivamente, tá bom? Preste atenção nisso e veja se não houve aí algum erro de digitação ou enfim, alguma comida de bola que pode ter acontecido no meio do processo. Então verifique isso aí, primeiro ponto. Segundo ponto é, quanto conteúdo
conteúdo rico, quanto conteúdo importante que eu tô passando aqui pra vocês. Valorize aqui essa pessoa que tá aqui diante de você, trazendo informações importantíssimas, informações que eu demorei anos pra conseguir consolidar, que eu demorei mais de 5 anos aí trabalhando e estudando no processo. Então, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, tá? Vamos ajudar aqui, assiste os outros vídeos, tem muita informação importante, legal sobre Portugal e eu quero continuar trazendo muito mais pra vocês. Então, eu agradeço se puder dar aí esse incentivo e vamos continuar. A terceira etapa, depois que você conseguir a documentação principal, o primeiro passo a ser feito é ir até o site do IRL e nesse site, lá vai estar listado quais documentações vocês precisam. Para filho de português, o que você vai precisar apresentar? O documento de identificação do requerente, a certidão de nascimento do requerente. Essa certidão, ela precisa ser inteiro teor digitada e reprográfica, que nada mais é do que a cópia do livro. A certidão de nascimento da mãe ou do pai português e o formulário de solicitação. Para filho, esses são os documentos. Eu já vou entrar em detalhes, mas eu queria já deixar listado aqui para você. Caso você vá pedir de neto, quais os documentos adicionais que você vai precisar apresentar? A certidão de nascimento do pai ou mãe, que for filho do avó ou do avô português legalizada. Se você é neto, a certidão do português, a certidão filho do português, além da sua, de todas as gerações, tá bom? Além dessa certidão intermediária, vou chamar, você vai precisar apresentar o registro de antecedentes criminais. Lá no site da Polícia Federal, faz uma consulta, tira o registro de antecedentes criminais. Isso também tem que ser apresentado na eventual solicitação para neto de português. Agora eu vou mostrar para vocês onde está escrito e te falar um pouquinho com mais detalhes sobre essas documentações. Aí você vai vir aqui irl.justiça.gov.pt, vir aqui na aba de serviços e vai vir aqui na nacionalidade. Vai clicar. A primeira página que ele vai te abrir vai te ensinar a fazer o processo online. Só que para você fazer o processo online, você tem que ter um certificado digital aqui em Portugal. Provavelmente não é o seu caso, então eu não vou passar. Não foi o meu caso, então eu não vou passar nada nessa aba aqui. Você vai descer, vai vir aqui em informação relacionada no guia de como obter a nacionalidade portuguesa. Certo? Nesse site aqui, nessa aba, ele vai te mostrar tudo, o passo a passo, tá? Então vamos seguir aqui a página. Quais são as formas de você adquirir a nacionalidade? São essas daqui. Se você é casado ou vive em união de fato com algum português, se você nasceu em Portugal, se você vive em Portugal, se você foi adotado por portugueses, se é filho ou neto de portugueses, ou se você já foi português e perdeu a sua nacionalidade. No nosso caso aqui, tem algumas outras linhas aqui, se você tiver interesse, dá uma lida, tá? Mas eu vou focar em é filho ou neto de portugueses. Vamos clicar. Aí ele vai te abrir essa segunda aba. Se você é filho ou neto, você nasceu no estrangeiro e a sua mãe ou seu pai são portugueses, ou um dos seus avós ou avós são portugueses, tem essas duas opções. Vamos clicar aqui no filho, né? Porque você nasceu no estrangeiro e seu pai ou sua mãe são portugueses. Que foi o caso do meu avô. O meu avô, ele era filho de português. Então, ele era filho de pai português e nasceu no estrangeiro. Ele nasceu no Brasil. Então, de acordo com essas regras, ele pode, na época, ele podia solicitar a nacionalidade como filho. Tô falando assim, bem pausadinho, porque eu sei que o assunto dá nó na cabeça. Não sei se você deu nó já na sua cabeça, mas se não deu, uma hora vai dar, é normal. Nasceu no estrangeiro e um dos seus pais é português? Como obter a nacionalidade portuguesa? Condições onde pedir documentos necessários. Vamos seguindo. Pode pedir a nacionalidade portuguesa nessas condições e ser considerado português desde o nascimento se nasceu no estrangeiro, tem mãe portuguesa ou pai português e declara que quer adquirir a nacionalidade portuguesa, utilizando a declaração para aquisição de nacionalidade. Temos esses 3 requisitos, certo? Para pedir a nacionalidade portuguesa, vai precisar apresentar o seu documento de identificação, que são aqueles documentos que eu falei para vocês agora há pouco. Vamos entrar nos detalhes. O que eu recomendo aqui? Que você mande o seu RG atualizado.
Então, se o seu RG foi emitido há mais de 10 anos, primeira coisa, sugestão, vá até lá o Poupa Tempo, não sei onde que é aí da sua cidade, peça uma atualização do seu RG. RG atualizado, vai até o cartório, tira uma xerox autenticada desse documento e pede para fazer o apostilamento de AIA, dessa cópia do seu RG, dessa cópia autenticada. O que é o apostilamento de AIA? É você legalizar o documento para que ele valha aqui em Portugal. Esse apostilamento normalmente se faz em cartórios específicos. Segundo documento, a sua certidão de nascimento legalizada. Nesse caso, você vai lá no cartório e vai pedir a sua certidão de nascimento atualizada. Na verdade, você vai pedir duas. Você vai pedir uma certidão interteor da cópia reprográfica, que é nada mais é do que a foto do livro da sua certidão, e você vai pedir a digitada também interteor. Naquela época, né, nos anos anteriores que você nasceu, que os nossos avós nasceram, as certidões eram feitas à mão e as letras eram bem complicadas, são documentos antigos, é difícil às vezes de fazer a leitura completa. Então eles pedem que mande a foto e uma opção digitada, porque ali é uma opção oficial 100% legível. Então você vai pedir essas duas versões da certidão de quem for o filho do português, seja você, seja seu avô, sua mãe, tá? Você vai pedir essas duas certidões e elas vão precisar ter firma reconhecida e também cada uma com seu apostilamento de AIA, tá bom? Para que elas sejam legalizadas e válidas aqui em Portugal. Seguindo então a certidão de nascimento da mãe ou pai português. Então, no caso, é aquele assento de nascimento que você já buscou, que você já foi atrás, vai colocar isso no seu processo. Por fim, uma declaração para aquisição de nacionalidade. Tem o link aqui, tá? Se for maior de idade, clica aqui. Se for menor de idade, clica aqui. Essa declaração é o formulário de requisição. No nosso caso, o que eu fiz? Como meu avô era o filho do meu bisavô, que era o português, eu fiz a requisição no nome do meu avô. Ele como um requisitante. Pode ser feito por um terceiro? Pode. Eu não fiz dessa forma. O formulário ele dá essa opção, mas já que eu fiz dessa forma, eu indico para vocês que vocês façam dessa forma. Então, o formulário de requisição eu fiz todo em nome do meu avô, que na eventual situação, ele que estava requerendo a cidadania como filho. Então, você vai vir aqui, se for maior de idade, ele vai te dar esse formulário, tá? Você vai preencher aqui com os dados. Nós imprimimos direto. Qual que é o ponto principal desse formulário? Não é simplesmente o requerente da cidadania assinar e pronto. Qual que é o grande lance? No caso, a gente pegou o meu avô, então pega quem for o requerente do pedido, leve até o cartório, vá até o cartório e ele vai ter que fazer aquele tipo de reconhecimento de firma presencial. O que isso garante aqui para Portugal, para as conservatórias? Que a própria pessoa foi até lá e assinou, ou seja, é um requerente que foi comprovado, foi ele quem assinou a solicitação de cidadania portuguesa, entenderam? Ok, então esse aqui é o formulário, vamos voltar lá para continuar. Esse daqui são os documentos para quem é filho de português. Se você é neto, você vai clicar aqui. Quais são os documentos que você vai mandar? Além daqueles, né? A certidão da geração da família intermediária. Então, vamos supor que você é o neto do português. Você vai apresentar o assento de nascimento do português, a sua certidão e a certidão dos seus pais. Esses são os documentos adicionais. Também da mesma forma, cópia integral emitida, que é de interteor, emitida também a fotocópia do livro e também a cópia digitada, ambas também com apostilamento de AIA, segue a mesma lógica. A certidão do português, que eu já falei, o registro criminal, que nada mais é do que aquele atestado de antecedentes criminais que você pede no site da Polícia Federal. E a declaração também, que é o formulário da mesma forma. Bom, agora que você já viu ali quais são os documentos que você precisa, vá até os cartórios e faça as solicitações. Pode acontecer dos cartórios demorarem aí uma semana, duas, para te entregar toda a documentação certinha, tá bom? Claro, você também vai ter que pagar por isso. Então vão ter ali os custos cartoriais, que varia de cartório para cartório. Pesquise aí o da sua cidade, quais são os custos. Certo, gente? Então depois que você já tem toda essa documentação em mãos, você vai efetuar o pagamento da taxa para que você consiga dar entrada no seu pedido aqui numa conservatória. O pagamento, ele também é feito direto no site do IRN, que novamente no irnjustiça.gov.pt. Coloque aqui formulário nacionalidade. E ele vai te dar essa primeira parte aqui, ó, impressos e modelos. Você vai clicar e vai vir aqui na setinha da nacionalidade. Então ele vai te dar aqui
as duas opções. Os primeiros links aqui são para filho de português e os outros links aqui embaixo são para neto, tá? Aqui, se você clicar, por exemplo, e no modelo 1C maior de 18 anos, ele vai dar o mesmo formulário da declaração que eu mostrei lá atrás, tá bom? Mas não é isso que a gente quer agora. Então você volta e vem aqui na aba pagamento. Gente, aqui, né, nessa página, você vai colocar todos os seus dados, nome próprio, apelido, que é o sobrenome, nome do requerente, se for diferente de quem tá pagando, o e-mail, importantíssimo, tanto aqui quanto lá no formulário, vocês colocarem o e-mail que vocês habitualmente consultem. Por quê? O e-mail é o principal meio de comunicação da conservatória com você, tá? Então você vai enviar todo o seu processo por correio. O seu contato oficial vai ser por e-mail, tá? Coloque seu e-mail, os seus dados, né? A morada é o endereço da sua residência, código postal, país, telefone e quantos processos você está dando entrada. Tá aqui o montante de 175 euros. Você vai confirmar e ele vai te dar ali aquela aba que você coloca os dados do cartão. A dica que eu vou te dar aqui é a seguinte: depois que você preencher os dados, fazer o pagamento pelo cartão de crédito, ele vai te dar ali a opção de ir para o formulário. Você clica ali no formulário e vai vir o mesmo formulário que eu te mostrei aqui. E esse formulário, ele vai já estar com o seu pagamento vinculado. O pagamento, ele vai para um lugar só aqui em Portugal, que é para IRN Centrais, é uma conta deles. Não importa se você deu entrada em conservatórios diferentes, o pagamento é sempre numa mesma conta. Essa conta tá ligada a todas as outras conservatórias. Você já vai estar ali comprovando para a conservatória no próprio formulário os dados oficiais do seu pagamento. Ela já vai poder entender que você realizou o pagamento. Se você não conseguir fazer o pagamento pelo cartão de crédito, não tem problema. Imprime o formulário, preenche da forma como eu te disse, envia o comprovante de pagamento da mesma forma. Os cartórios te retornaram, você já está com toda a documentação em mãos. O que você vai fazer agora? O quinto passo. Você vai pegar esses documentos, colocar todos num envelope. E junto com toda essa documentação, você vai colocar um envelope vazio, já escrito nesse envelope vazio, os seus dados como destinatário. Porque ao fim do processo, entende-se que eles vão pegar essa documentação, colocar nesse envelope vazio e devolver para você na sua casa. E agora que você já tem a documentação e já colocou tudo dentro de um envelope, vamos falar um pouquinho das conservatórias aqui de Portugal. Como eu disse, são várias conservatórias. O primeiro ponto que eu tenho que falar sobre isso é: não necessariamente a mesma conservatória que o seu parente português nasceu precisa ser a conservatória que você vai pedir a nacionalidade. Não, esquece isso. Eu mandei para a conservatória Vila do Conde, que fica aqui na região do norte de Portugal. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde você pode consultar ali quais são as conservatórias. Se você quiser fazer uma pesquisa, pegue os contatos das conservatórias e envie um e-mail perguntando quanto tempo está sendo demorado para dar o deferimento de um processo de cidadania. Sim, acho bem difícil de responderem com tantos detalhes, às vezes eles até demoram para responder. Mas você pode fazer esse contato para conseguir entender qual é a conservatória que vai te analisar mais rápido o seu pedido. Porque isso depende de conservatório para conservatório. A dica que eu te dou é: fuja de Lisboa e de Porto, se possível. Se você está dando entrada como filho, você tem essa opção. Se for neto, você vai ter que mandar para Lisboa. Faça as suas pesquisas e escolham a sua conservatória. Então, na mesma página ali, na sequência dos documentos, você vai descer e ele vai te dar essa opção onde pedir. Aqui são alguns locais, mesmo aqui em Portugal. Eu nunca mandei para esses locais, sempre mandei para uma conservatória, que seria essa terceira opção aqui: balcão de nacionalidade. E as conservatórias são essas daqui que estão listadas aqui, inclusive essa Vila do Conde, que foi onde eu mandei. Enfim, vamos clicar aqui nas conservatórias de registro civil. Aí ele vai te dar aqui uma página. Se você quiser ir presencialmente, né, você pode fazer agendamento. Eu mandei por DHL, ou você pode mandar por DHL, FedEx. Se eu não me engano, até os serviços de correio, eles fazem envio internacional. E descendo aqui, ele vai te dar contatos, horários de funcionamento e serviços disponíveis nos nossos balcões. Vamos lá nessa de Vila do Conde, que foi onde eu mandei. Vila do Conde. Registro predial e comercial, que não é o nosso caso. Registro civil de Vila do Conde. Vamos clicar nele aqui. Olá, pronto. Nós já temos aqui os contatos, aonde que fica, qual é o e-mail, qual é o telefone, quais são os horários de atendimento e o que eles fazem lá. Então, se nós olharmos aqui, ó, olha que bonitinho, nacionalidade, tá vendo?
Então, ou seja, esse daqui é uma conservatória que você pode enviar. Então, você vai pegar esses dados aqui de envio, vai escrever no envelope, entre em contato com a DHL ou com a FedEx, UPS. Tem várias agências aí que fazem esse envio, pesquisem. Eu fiz pela DHL. Então, vai lá, entre em contato com eles e fala: olha, quero fazer uma cotação de envio de um envelope com documentos para o endereço X. Envia os documentos para eles e pronto. Dali, no meu caso, eu era de São Paulo, eles me cobraram algo em torno de 250 a 300 reais para fazer esse envio e chegou em 2-3 dias na conservatória. E a parte braçal da coisa você fez. Eles vão receber o seu envelope. Você vai receber por e-mail uma senha, que é uma palavra passe, que essa senha você vai poder usar para consultar o andamento do seu processo. Depende de conservatório para conservatório. Cada uma tem o seu tempo. E esse tempo, gente, ele varia da forma como for. Tem uma série de fatores aí que vai variar a questão do tempo de análise e de retorno de cada processo. Você consegue fazer o rastreamento do envelope no site da DHL, por exemplo. Então você vai lá e fica olhando. Lá vai estar escrito, ó, o envelope foi entregue. Agora eu vou mostrar aqui para vocês onde vocês consultam. No próprio site do IRN, em qualquer uma dessas abas que você tiver aí, vem aqui na aba de pesquisa e coloque assim: consultar processo nacionalidade. Pronto, aí vai ter esse primeiro link aqui, você vai entrar e vai clicar nesse botão verdinho aqui, consultar o estado do processo de nacionalidade. Ele vai abrir esta página aqui e você vai colocar aqui a sua palavra passe, que é essa que você vai receber por e-mail. Faz a verificação aqui e pesquisa. E ele vai te dar ali o estado. Tem todo um andamento. O pedido foi registrado, agora o pedido foi consultado, verificado, deferido. Então vai ter ali as etapas e é por ali que você vai fazer o acompanhamento. Mesmo a gente seguindo todo esse passo a passo, pode ser que no meio do seu processo hajam solicitações a mais ali, que eles entenderem e julgarem necessário. Cada processo é um processo. Agora falando um pouquinho do tempo. Depois que você deu entrada, quanto tempo para você ter esse retorno? Essa questão dos prazos é muito específica. Eu não tenho como te dar tempo exato, nem eles prometem isso em lugar nenhum. Se você procurar, vai estar escrito quanto tempo eles devem te dar esse retorno. Existem uma série de fatores que variam ali a questão do tempo de análise. Para a solicitação de filho, coloque uma média de 1 ano e meio. Isso não é garantia de nada, tá bom? Cada conservatório leva seu tempo e cada época tem a sua demanda, varia muito, são muitos fatores. Mas no nosso caso, 1 ano e meio até sair o assento de nascimento. Isso para quem tá mandando aqui direto para Portugal. Depois que o processo for deferido, vai ser emitido o assento de nascimento, que aí sim você tem como dar esse documento, seu assento de nascimento, e solicitar o cartão cidadão e o passaporte português. É com o assento de nascimento. Tem duas opções. Uma, ir até o consulado. Na verdade, você precisa agendar uma data no consulado para ir até lá e solicitar o seu cartão cidadão e o seu passaporte português. Os agendamentos no site do consulado são hiper concorridos. Normalmente você entra lá no agendamento e ele não tem data disponível. Você tem que entrar sempre de manhãzinha. Tem todo um macete aí para você conseguir pegar sempre aquele horário, que vai ter algumas janelas disponíveis no consulado. E aí agendar o seu horário, levar a sua documentação e pedir a emissão do cartão cidadão e do passaporte. A outra opção, além do consulado, se você quiser, planeje uma viagenzinha aqui para Portugal, vá até a loja do cidadão e lá você pede a emissão do cartão cidadão e do passaporte português. Falando um pouquinho sobre o pedido feito no consulado aí no Brasil, eu vou te dar as minhas considerações. O site do consulado, ele explica também todo esse passo a passo. Dá para ser feito? Com certeza dá para ser feito. Mas eu não tenho essa informação oficial. Os pedidos feitos no consulado, eles são enviados para Lisboa. Vai acabar demorando muito mais tempo. Vocês viram que é um processo tanto quanto extenso, que precisa de muita atenção. Tem custo. Primeira dica que eu te dou é estude sobre o tema. Eu tô te passando aqui a minha experiência, como que eu fiz. E assim, eu tô te dando um caminho resumido. Eu tirei a cidadania do meu avô, tirei a cidadania da minha mãe, tô tirando minha cidadania, que eu já dei entrada, deve sair agora há pouco tempo. Tem a parte da minha sogra, da família do meu esposo, que também fez todo esse caminho. Foram anos em contato com esse tipo de assunto, pesquisando, estudando, perguntando, se atualizando. Então assim, esse vídeo pode estar sendo o seu primeiro contato com o assunto, mas se aprofunde no tema. É um tanto quanto responsabilidade da minha parte te alertar sobre a delicadeza do
assunto, não sentiu segurança em fazer sozinho ou não tem tempo disponível, sugestão é contrate um advogado. E se você tem interesse em se mudar para Portugal, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui, é muito legal ter essa troca com vocês. E eu também queria convidar você a me seguir no Instagram. Gente, então é isso, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau!